Boa noite. Semana passada eu gravei com um vestido igual a esse, só de outra cor, e várias pessoas disseram que eu estava gorda. Ao contrário, nessa pandemia eu perdi 3 quilos e fiquei com muita pele, muita ruga, mas levando a vida e procurando enfrentar a pandemia com sabedoria. Mas veja só, nós vamos inicialmente orar. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descanso em minha alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O tema que vamos meditar é sobre os efeitos da pandemia. Esta pandemia surpreendeu a todos nós, fez com que conhecêssemos a dor de uma forma mais universal e os efeitos nocivos da pandemia traduz-se no medo, na insegurança, na tristeza, ansiedade, angústia, depressão, fragilidade. Muitas emoções a pandemia provocou em cada um de nós. Alguns sentem todas essas emoções que já mencionei. Outros se pegam na mais nociva, que é o medo. E diante do medo é criada a ansiedade, a tristeza, a depressão. Porque pessoas com muito medo, elas entram num processo de ansiedade. O que é a ansiedade? É projetar o futuro e o futuro com medo. Será que eu vou pegar Covid? Será que minha família, alguém vai morrer de Covid? E se eu tiver com Covid, eu vou para que hospital? Os hospitais estão sobrecarregados. E começa a alimentar, a cultivar este medo de uma forma tão intensa. Às vezes chega a um processo depressivo ou de tristeza profunda, sem ânimo para absolutamente nada, vivendo noite e dia dentro desse isolamento forçado e tendo como companhia os pensamentos ruins que levam a esses estados que acabamos de falar. É preciso evitar. Uma das formas de se evitar isso, já falei algumas vezes, é não estar vendo tanta, nem ouvindo informação, nem lendo sobre Covid. Por que adianta saber se a Oxford na Europa teve um grupo de vacina que não deu resultado? Para que saber o número estúpido de pessoas que já desencarnou pela Covid? Para que saber que os hospitais estão lotados? O que isso vai mudar em você? Vai mudar sim.
aumentar a sua tristeza, aumentar a sua angústia, que aperta o peito, que pode dar até um problema cardiológico, sei lá se é assim que diz, um problema, melhor dizendo, cardíaco, levando a outras doenças por conta de estar noite e dia envoltos neste problema do Covid. A pandemia está aí, é um fato, mas por que ninguém lembra nem noticia quantas pessoas já foram curadas desta doença? Quantas pessoas ultrapassaram, inclusive, fases críticas? Recentemente, o nosso grupo lá da meditação teve um amigo que vai, não vai, ficou internado 21 dias. Uma angústia, todos nós orando muito, e ele já saiu, já está em casa. E assim quantos e quantos. Mas a gente movimenta a emoção, a parte deletéria, a parte nociva, a parte ruim, e ficamos muitas vezes nos vitimizando. E é só reclamando, eu não aguento mais. Para que essa frase? Eu não aguento mais, se tem que aguentar, se tem que ficar em casa, se tem que usar a máscara, se tem que evitar a aglomeração. Para que a queixa? Porque não há aceitação. Pessoas que acreditam em Deus, como nós espíritas, e acredito que todos que ouvem essa meditação, não só acreditam em Deus, o espírita sabe que Deus existe. E se Deus existe, tem uma razão importante, nobre e que é melhor para todos nós. Como é melhor perder um irmão, perder um pai, perder um filho? Agora mesmo estamos fazendo vibrações para um rapaz de 38 anos, que está internado já há alguns dias, um dia melhora, daqui a pouco piora, depois volta a piorar. Mas que Deus é este que permite tudo isso? É porque nós temos que voltar o pensamento, e isso é o efeito positivo da pandemia, é voltar o pensamento e perceber quão pequenos nós somos. Que um vírus pode nos tirar da Terra, deste planeta, pode encerrar a nossa história corporal na matéria, mas sendo espíritas ou não, acreditando em Deus, deve-se levar o pensamento para a nossa impermanência, para a nossa transitoriedade. Se não morrermos de corona, um dia iremos morrer sim de uma outra doença, porque ninguém quer morrer de desastre. Melhor que seja de uma doença. Então, por que não nos prepararmos para este momento? Mas há pessoas que não podem falar na morte, que batem 3 vezes na madeira, e a morte é uma palavra que não se pode usar, que há pessoas que se tremem de medo. Mas é a nossa garantia. No dia que nascemos, já começa o nosso processo da morte. Mas o que é que ensina os terapeutas, os psicólogos, as religiões? Viver o hoje, o agora. Centrar-se no momento, no que você está fazendo agora. Por que projetar um futuro infeliz? Porque, eu vou ter Covid e eu não tenho. Outro dia uma amiga me ligou, eu moro só, se eu tiver Covid, o que é que eu faço? Não tem quem me leve no hospital. Eu digo, olha, você está sendo injusta, você sabe que eu estou aqui, você tem outros amigos que lhe levam para o hospital. Eu não gosto de dar trabalho. Você sabe o que é isso? Eu já disse aqui a vocês. Não gostar de dar trabalho é o apego, é o egoísmo, é não querer
que o outro lhe ajude, é não querer depender do outro. E isso são razões que podem ser observadas e questionadas. O lado bom desta pandemia é que você tem muito que pensar. Já perceberam quanta solidariedade temos encontrado com a pandemia? Quantas pessoas que estão indo à rua na madrugada distribuir alimentos e cobertor para os que dormem na rua? Quantas pessoas estão dedicadas, cientistas, biólogos, médicos, procurando encontrar uma forma de solucionar esse problema? Quantos estão nos hospitais, na linha de frente, riscos imensos de contrair a doença, de morrer, de desencarnar, e ainda assim estão trabalhando. Todo grupo de apoio, seja maqueiro, seja a cozinheira, seja o rapaz que limpa o chão, seja o rapaz do elevador, quantas pessoas mobilizadas para nos ajudar. Veja que lado positivo, que lado bom da gente pensar em poder dirigir uma palavra ao outro, seja pelo zap, seja por telefone. Nunca o zap e o telefone, a telefonia foram tão importantes neste momento, para que a gente possa se comunicar desta forma, já que não podemos dar um abraço, um beijo. Um ano que a gente não faz isso. Um ano que não se vê um neto, que não se vê um pai, que não se vê a mãe. Mas ainda assim, a gente tem outras formas de nos comunicarmos com os demais que estão vivendo essa mesma circunstância. Mas há de se perguntar, por que Deus permitiu tudo isso? Nosso querido amigo Divaldo Franco já falou bastas vezes, diversas vezes. E ele nos informa, que essas pandemias, ao longo da humanidade, sempre aconteceu. Na época de Jesus mesmo, como graçou a lepra, quantas pessoas desencarnaram com esta doença, uma doença deformante, de uma aparência desagradável. Já passou, mas foi importante para aquela época. Quantas pessoas desencarnaram por conta da peste bubônica, da peste amarela, da gripe asiática, da gripe espanhola, da AIDS. Sempre o mundo, o planeta faz este movimento com nobre e reta intenção de nos chamar a atenção para o que precisamos modificar, identificar com o que é importante para nós. Quantas pessoas podem aproveitar este momento e fazer a arrumação dos seus armários, tirar um monte de roupa e dar lá para a minha pechincha ou para outras pessoas que trabalham ajudando ao outro? Mas ficam no apego. É uma forma de nos desapegarmos. Eu mesmo, semana passada, ficava com um vestido novo, outro hoje. Eu não sei quantos dias eu vou viver. Para que guardando nada? Por sinal, estou com esses brincos, viu, Jailton? Você me trouxe da Amazônia. E cada hora eu boto, vão me dando presente e eu vou usando. Porque a gente, fazendo isso, exercita também o desapego. Percebam quantos benefícios nós pudemos usufruir desta fase terrível, crítica. Toda hora um amigo doente, toda hora um amigo que desencarnou, mas também toda hora um amigo que ficou bom, um amigo que não está doente, alguém que já se vacinou. Tantos estão chegando para se vacinar. Essa vacina foi cruel com aquelas mulheres que
enganam a idade, porque agora a gente sabe a idade de todo mundo. Eu mesmo já me vacinei a primeira dose. Então, tenho 74 anos e eu digo a minha idade numa tranquilidade enorme, porque a minha idade é a minha história. A minha idade fala do que eu sou, do que eu consegui, do que eu conquistei, como cada um de vocês. A idade é uma bênção. Cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, a gente se renova. E realmente nascem rugas, nascem pele, o corpo já não é mais o mesmo que desejávamos que fosse, já não temos mais aquela agilidade física, mas isso não vai ter que terminar um dia. Por que o apego? Quantas mulheres aí no início não pintavam o cabelo e passando cinza de cigarro, era tanta coisa para não mostrar. A cabeça branca. Agora não, algumas já estão indo aí em salão, etc. e tal. Mas observe, não vejam a pandemia como um castigo divino. Deus não castiga nem pune ninguém. Nós é que buscamos o resultado e muitas vezes esse resultado vem como punição. Voltando a Divaldo, ele diz também que há uma falange de espírito recebendo os que desencarnam através da Covid. E por que isso? Muitos que desencarnam, eles desencarnaram porque vão ajudar a mudança do planeta, que estamos saindo da fase de provas e expiações para a regeneração. E eles estarão desencarnando ou voltando a reencarnar, ajudando a limpeza do planeta. Então, nem todos que desencarnam pelo Covid estão resgatando um passado culposo. Muitos estão sendo utilizados para a renovação e a melhoria do planeta. Em um caso e em um outro, em qualquer um dos casos, está aí a misericórdia divina, que deu oportunidade àquele desencarnar e resgatar os seus erros do passado. Deu àquele outros a oportunidade de ajudarem a que nosso planeta tenha uma melhor energia. Mas nós podemos também, mesmo na pandemia, sermos luz para o outro, dizendo uma palavra de conforto, estimulando, orientando para não ficarem só pensando o que não serve e o que não resolve. Um pensamento ruim vai nos ajudar em quê? Vai fazer com que espíritos obsessores, sintonizados nessa faixa vibratória, se encontrem conosco. Eu mesmo, quando sinto que algum espírito está me querendo obsidiar, eu digo, olha, eu não fico com você só um período. Você está aqui de manhã comigo, atazanando o meu juízo, depois do almoço vai embora, porque eu não vou passar a tarde com você. E se eu tenho essa sensação de tarde, eu digo, olha, de noite vou dormir em paz e você não vai chegar para me atrapalhar. Então veja, a gente tem uma força interna extraordinária. A gente tem um poder notável que não nos damos conta para acionar este poder. Quando a tristeza bater, quando o medo bater, quando a insegurança chegar, quando a ansiedade vier nos trazer aquela perspectiva ruim, o que vai ser, como vai ser, o que vai acontecer, aquela projeção terrível para o futuro. Acione essa força que está dentro de nós. E sabe como é que ela chega também? Através da oração. A oração, ela nos conforta, ela nos aquieta, ela nos asserena. Não é que ela vá mudar a nossa destinação,
de adoecer ou não adoecer, de ir por esse caminho difícil ou esse outro mais difícil, ela faz com que, se tivermos que avançar por um caminho da doença ou outro qualquer dificuldade, a oração faz com que aceitemos, com que tenhamos serenidade para o enfrentamento. Com isso, nossa imunidade se altera para melhor. Isso de Chopra já fala nos livros dele, é um médico estudioso, já falei nele aqui, como nossa imunidade é alterada para melhor e como precisamos dela agora se cultuarmos bons pensamentos, se formos luz para o outro, se tivermos sempre em mente uma palavra de afeto, de carinho em relação ao outro, um olhar para o próximo, que esta época tem feito com que muitos pensem no próximo. E pensar no próximo é seguir Jesus, é usar a sua orientação, sempre de pensamento estendido, porque as mãos, nós não podemos estender, a não ser essas pessoas mesmas que já estão trabalhando. Mas nós podemos estender as mãos, pedindo ao Pai que ajude aos que estão precisando encontrar o eixo, encontrar o equilíbrio, retirar o medo, retirar a ansiedade, a tristeza. Oremos por essas pessoas e aqueles que estiverem me ouvindo e estiverem nessa condição, aquietem seus corações, confiem no Pai, que quer sempre o melhor para cada um de nós, mesmo que este melhor passe pela dor e pelo sofrimento. E mais adiante, nós galgaremos outros patamares, coroados pelo amor de Deus, pelo amor do próximo, pelo amor que devemos dedicar uns aos outros. Que possamos então encerrar gratos pelo dia de hoje, pela semana que passou e que esta que vem estejamos mais animados, mais confortados e com mais disposição para crer, para orar e nos exercitarmos na fé. Portanto, uma boa semana para todos. Namastê.